Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Mais de 1.100 pessoas estão desabrigadas na cidade de Petrópolis após as fortes chuvas. E a prefeitura disponibilizou um terreno para a construção de casas aos atingidos. O temporal provocou pelo menos 231 mortes. 5 pessoas seguem desaparecidas. Passados 15 dias da tragédia provocada pelas fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a prefeitura realizou um mapeamento de todos os desabrigados. Segundo o levantamento, o município soma 1.117 pessoas fora de suas casas. Esses moradores foram localizados em 34 espaços, sendo que 955 deles estavam em escolas municipais e estaduais e 162 em organizações não governamentais. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, os desabrigados recebem alimentação, itens de higiene, além de atendimento de saúde, psicologia e assistência social. Todas as famílias devem ter acesso ao aluguel social de R$1.000. O prefeito Rubens Bontempo anunciou a disponibilização de um terreno de 14 mil metros quadrados ao governo do estado para a construção de 300 moradias destinadas aos atingidos pelas chuvas. A Defesa Civil recebeu mais de 3.600 chamados desde as chuvas do dia 15 de fevereiro. Desses, 2.834 foram a respeito de deslizamentos. Cerca de 50 profissionais atuam nos atendimentos e tem cerca de 2.000 vistorias em andamento. A operação de resgate, que chegou a se espalhar por mais de 100 pontos da cidade, concentra-se na Chácara Flora e ao longo do rio Quitandinha. O trabalho continua mesmo durante a noite, na procura pelos desaparecidos. E nos destaques internacionais, a Rússia intensificou os ataques em várias frentes na Ucrânia. Autoridades ucranianas disseram que mais de 2.000 civis foram mortos até agora. A agência de notícias de Belarus informou que uma delegação russa está viajando para se encontrar com autoridades ucranianas. A expectativa mundial, como aconteceu da primeira vez que os dois países se reuniram, é por um cessar-fogo. E enquanto o cessar-fogo não chega ao fim, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução condenando a Rússia pela invasão contra a Ucrânia. A reunião foi convocada pelo Conselho de Segurança e feita de forma emergencial para discutir a situação no leste europeu. O Brasil foi um dos 141 países que votaram a favor. Foram 5 votos contrários e 35 abstenções. E olha só, ao receber uma delegação de ex-oficiais militares americanos, a presidente de Taiwan diz que o país enfrenta ameaças similares às da Ucrânia. A governante disse que a ilha enfrenta ameaças similares às enfrentadas pela Ucrânia. As declarações foram dadas em uma reunião com uma delegação de ex-oficiais militares dos Estados Unidos. A história nos ensina que fechar os olhos à agressão militar só piora a ameaça para nós mesmos. Agora é hora para todas as democracias do mundo se unirem. Taiwan não pode e não vai se ausentar desse esforço. Como membro da comunidade internacional, Taiwan condena de maneira firme a invasão russa e se junta ao esforço global para impor sanções à Rússia. Taiwan acompanha de perto a situação da Ucrânia diante da ameaça constante de sofrer uma invasão por parte da China. Pequim reivindica a soberania sobre a ilha e prometeu tomá-la mesmo à força. A presidente alertou sobre a crescente ameaça militar chinesa e afirmou que Pequim chegou a usar táticas de guerra cognitiva e desinformação para dividir a sociedade taiwanesa. E quase 2.500 migrantes irregulares invadiram a cerca alta que separa Marrocos e Espanha nesta quarta-feira. De acordo com o governo local, 500 conseguiram atravessar a proteção que separa os dois países. Os imigrantes ilegais eram compostos de subsaarianos. A cidade de Melilla é, junto com Ceuta, a única fronteira entre a África e a União Europeia. 3 guardas civis e 3 imigrantes ficaram levemente feridos. O governo espanhol se referiu ao episódio como uma grande violência praticada pelos migrantes que usaram ganchos, paus, parafusos nos sapatos e atacaram com pedras.
A fronteira em Melília consiste em uma cerca tripla de arame com vários metros de altura e cerca de 12 quilômetros de comprimento. Como a de Ceuta, está equipada com câmeras de vídeo e torres de vigilância. E ao menos 13 pessoas morreram nas inundações que afetaram a costa leste da Austrália. Hoje, uma tempestade está avançando em direção a Sydney, a maior cidade do país. São esperadas fortes chuvas até quinta-feira. Imagens aéreas mostraram comunidades inundadas no estado de Queensland. Veículos submersos e móveis flutuando pelas águas também foram vistos. As últimas 4 mortes foram registradas em Lismore, no estado de Nova Gales do Sul, a cidade mais atingida desde que o clima extremo chegou na semana passada, alagando centros urbanos, destruindo casas e cortando linhas de energia. O primeiro-ministro do estado, Dominique Perrottet, sobrevoou as cidades inundadas e pediu às pessoas em Sydney que saiam de suas casas imediatamente ao receberem a ordem das equipes de emergência. A tempestade está se deslocando de Queensland para a região vizinha de Nova Gales do Sul e os rios em Sydney devem subir ainda mais nas próximas horas. E olha só, milhares de pessoas assistiram a um concerto beneficente para refugiados na Ucrânia, no centro de Praga, na República Tcheca. Na República Tcheca, a população se mobiliza para o apoio aos cidadãos da Ucrânia. E a Praça de Venceslau foi palco para alguns dos cantores e bandas mais populares do país, que se apresentam para arrecadar dinheiro e ajudar na divulgação de recursos úteis em todas as redes sociais para a Ucrânia depois que ela foi invadida pela Rússia. O país está na principal rota de refugiados ucranianos que tentam escapar dos efeitos da guerra iniciada em 24 de fevereiro. Dados divulgados pela imprensa europeia apontam que mais de 100 mil pessoas saíram da Ucrânia pela rota da Polônia e República Tcheca nas últimas 24 horas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.